professora da UFCG, sou engenheira agrícola e, a partir de agora, estamos iniciando nossas apresentações virtuais dos trabalhos selecionados no Contec, nesta sala em especial, a área de Engenharia Química, Geologia e Minas e Engenharia Civil. São 8 trabalhos, cada apresentação do autor está gravada, e o mesmo estará na sala para eventuais dúvidas ou considerações do especialista, o professor Camilo Alisson Simões de Farias, doutor engenheiro civil, que está aqui também nos auxiliando. Quem irá nos acompanhar nessa sala virtual 1, como também nós poderemos receber perguntas no chat pelo público que nos assiste e que poderá ser selecionado em tempo, dependendo do espaço, para essas respostas pelos apresentadores. Nesse momento, nós temos agora a apresentação com o tema de engenharia química, com o título Análise de geração de lodo no tratamento de águas residuárias do biodiesel usando eletrofloculação, onde é apresentado pelo autor Thales de Freitas Fernandes. Ele é doutorando em engenharia química da UFCG, como também tem os autores, professor Gilmar Trindade e José Newton, que também fazem parte da UFCG. Ao técnico, agora, gostaria que fizesse a inserção da apresentação dele, que está gravada. Posterior, a gente volta. Olá, meu nome é Thales de Freitas Fernandes, sou doutorando no curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Campina Grande e hoje vou apresentar o trabalho de análise da geração de lodo no tratamento da água residuária do biodiesel usando eletrofloculação. Este trabalho tem como coautores o professor Dr. José Newton Silva e o professor Dr. Gilmar Trindade de Araújo. Bem, dentro dos processos de síntese do biodiesel, a transesterificação por catálise homogênea ainda é a mais utilizada, onde eu tenho um reator e adiciono matéria-prima óleo ou gordura junto com a solução alcoólica alcalina. Então, programados parâmetros do processo, decorrido um certo tempo, obtém-se os produtos da reação, que é o biodiesel e a glicerina. A separação do biodiesel e a glicerina. E esse biodiesel ainda necessita passar por um processo de purificação. E dentre os processos de purificação utilizados, um dos mais usuais é a purificação via úmida, onde utiliza-se água no processo. Estima-se que são utilizados em torno de 3 litros de água para cada litro de biodiesel que se queira purificar. E aí obtém-se o biodiesel, que é encaminhado para o processo de secagem, armazenamento, caracterização, e o efluente. Esse efluente é um efluente oleoso. E esse efluente ele não pode ser simplesmente descartado no meio ambiente sem passar por um processo de tratamento. Dentro dos processos de tratamento de efluentes, principalmente de águas residuárias oleosas, um que vem ganhando bastante notoriedade, principalmente no meio acadêmico, é a eletrofloculação. E resumindo, a eletrofloculação é um processo eletroquímico onde se utiliza eletrodos de sacrificiais, geralmente alumínio ou ferro, onde aplica-se uma diferença de potencial através da fonte de corrente no meio, e aí gera-se uma corrente e, consequentemente, um campo elétrico que ajuda a desestabilizar as partículas coloidais desse meio, que são bastante difíceis de serem desestabilizadas. Aí, do ânodo da célula eletroquímica, gera-se um cátion de metal, que esse cátion de metal reage com hidroxilas do meio. Hidroxilas provenientes da quebra de moléculas de água. E aí forma-se um agente coagulante. Esse agente coagulante desestabiliza, junto com o campo elétrico, as partículas coloidais, e aí há a coagulação, a formação de flocos no meio, com área superficial bem maior. Esses flocos, eles aderem às moléculas de hidrogênio
e oxigênio, que também são formados no processo. E aí, a maioria desses flocos são flotados para a superfície desse sistema, desse reator. Flocos bem maiores acabam decantando, por serem bastante densos, mas a maioria são arrastados para a superfície. Então, por um processo mecânico, consegue tirar esses flocos, que podemos chamar também de lodo, né? Lodo úmido. Aqui está uma série de reações, desde a oxidação, tratando-se de o eletrodo de alumínio, até a formação do hidróxido de alumínio, que é o agente coagulante formado a partir desse eletrodo, que é o eletrodo que vamos utilizar no sistema nesse trabalho. Então, muitos trabalhos na literatura utilizam esse processo, só que eles não fazem nenhuma relação com esse lodo que é gerado, com os parâmetros do processo, ou seja, da célula, né, do reator, assim como dos parâmetros físico-químicos do efluente pós-tratado. Então, diante disso, sabemos que esse lodo também é um contaminante e que deve ser dado uma destinação correta a ele, né? Objetivou-se, com esse trabalho, analisar a relação entre a quantidade de lodo gerado no tratamento eletroquímico da água residuária do biodiesel com parâmetros do sistema e do efluente tratado. Então, diante disso, vamos ver se há uma relação entre a quantidade de lodo que é gerado com os parâmetros do sistema que vamos projetar, junto com os parâmetros do efluente que foi tratado. Para tratar esse efluente, primeiramente, geramos o efluente. Então, sintetizamos um efluente artificial com a composição similar à do efluente obtido da água residuária da lavagem do biodiesel. Então, para isso, utilizamos 1,36 gramas de glicerina, 4,01 gramas de biodiesel, 2,01 gramas de óleo de soja comercial. E aí, foi misturado com 5 litros de água no tanque, sob a agitação de 700 RPM durante 30 minutos. Passado esse tempo, a rotação foi reduzida para 100 RPM durante todo o experimento, ou durante todo o tratamento. Aqui há alguns parâmetros, os parâmetros físico-químicos analisados para esse efluente. Foi obtido como condutividade, pH, óleo desidrato, DQO e sólidos totais. Para realizar o experimento, foi projetado um sistema contínuo de eletrofloculação, onde inicialmente temos o tanque 1, ou tanque onde foi preparado o efluente. Desse tanque, seremos uma bomba peristáltica, que vai alimentar o reator eletroquímico. Então, um reator eletroquímico é um reator de fluxo contínuo, com uma válvula de entrada e uma válvula de saída de efluente, e apresenta uma calha para a retirada de lodo. Esse reator é subdividido em duas câmeras. Uma câmara reacional e outra câmara sem eletrodos. A câmara de eletrodo é composta por 4 eletrodos de alumínio interligados a uma fonte de corrente contínua, cuja célula eletroquímica apresenta uma área total de 351 cm². Já o reator em si apresenta um volume útil reacional de 0,883 litros. O efluente tratado foi conduzido para um tanque de filtração, auxiliado com um sistema de vácuo, onde o efluente foi filtrado e aí encaminhado para as análises físico-químicas a partir do tanque 2. O lodo que foi retirado pela calha, foi retirado do filtro também através de raspagem, foi colocado no tanque 3.
para ser quantificado. Para realizar esse experimento nesse sistema, fez-se um planejamento experimental, cujos fatores escolhidos foram a vazão volumétrica de entrada do reator, variando entre 0,03 a 0,05, e a diferença de potencial em volts, variando de 3,6 volts a 6 volts. E o efluente final ele foi analisado com base na condutividade, óleos e graxas, sólidos totais, com base em metodologias da ALFA 2005. Foram realizados experimentos, então tivemos 4 experimentos diferentes, onde cada experimento desses foi realizado em triplicata, e a partir dessa triplicada obteve-se a média para cada parâmetro físico-químico avaliado. Então foram 4 experimentos em triplicata, onde se variou a vazão volumétrica e a voltagem. E aí obtivemos condutividade, óleos e graxas, sólidos totais e o lodo aqui, lodo seco, quantificado. O lodo a partir do processo depois do processo de secagem, quantificado. Então, dentre os resultados obtidos, observou-se que o experimento 2 foi o que se teve pior resultado, com remoção de apenas 55% de óleos e graxas. E observou-se ainda que no experimento 2, a quantidade de sólidos e a condutividade aumentou com relação ao efluente inicial, quando se compara com o efluente inicial, obtendo-se em torno de 5,24 gramas de lodo. Constatou-se que essa baixa remoção foi devido à redução da vazão volumétrica, onde quando se manteve a diferença de potencial constante e reduziu-se a vazão, observou-se que, como o reator é desprovido de um sistema de agitação, a interação do coagulante com as partículas coloidais se deu unicamente devido à vazão volumétrica, ou seja, com auxílio da vazão volumétrica. Quando se reduziu a vazão volumétrica, reduziu-se esse contato do coagulante com as partículas coloidais. Com isso, foi injetado, então, mais hidróxido de alumínio, hidróxido de alumínio no meio, então a condutividade aumentou. Consequentemente, a quantidade de sólidos totais também aumentou, sendo removido em torno de só 5,24 gramas de lodo. Observe-se que experimento 1 e experimento 2, a quantidade de lodo foram praticamente as mesmas. Só que quando a gente variou a diferença potencial, mantendo a vazão constante, a quantidade de lodo já aumentou consideravelmente, a quantidade de lodo removido. E observe-se, por exemplo, o experimento 3 foi o experimento onde se obteve os melhores resultados, com remoção de torno de 89,1% de óleos e graxas. Então, o aumento da diferença de potencial proporcionou a formação de mais coagulante e, auxiliado pelo aumento da vazão volumétrica, ou seja, da interação entre as partículas, houve uma melhor remoção de óleos e graxas, a redução da condutividade, comparado com o efluente inicial, assim como redução de sólidos totais comparado ao efluente inicial também. E aqui vamos apresentar o lodo úmido e o lodo seco. Tem duas imagens aqui tratando do lodo úmido e o lodo seco. O lodo úmido obtido da calha e do filtro. E aí esse lodo foi submetido a um processo de secagem a 105 graus em estufa. Obteve o lodo seco com esse aspecto.
Segundo o IUP, colaboradores, eles citaram a utilização do lodo na recuperação de solos. Já a grande maioria dos demais autores, encontra-se na literatura, eles destacam o uso de aterros sanitários como única alternativa para descartar ou eliminar esse subproduto, que não deixa de ser um subproduto do processo de eletrofoculação. Então, diante disso, a equipe sugeriu uma nova empregabilidade desse lodo, que é obtido do processo de eletrofoculação. Diante de uma análise feita por Chavaparidis e Onguandi, 2009, eles analisaram o espectrofotometria, esse lodo, e constataram que mais de 95% desse lodo ele é constituído por ésteres. Ou seja, a grande maioria a maior parte desse lodo, ele é constituído de óleos, seja o biodiesel, resto de biodiesel, glicerina, e do óleo inicial utilizado na reação de transesterificação. Então, a ideia seria o quê? Utilizar esse material em um forno para gerar calor. Então, esse forno podemos gerar vapor que pode ser utilizado na própria indústria ou na própria usina de produção do biodiesel. E o material residual, o metal que fica, o metal de alumínio, pode ser destinado como escória, a escória de alumínio, para a indústria de produção de alumínio, para ser reutilizado. Então, essa foi uma das, ou a ideia, né? Uma ideia diferente da maioria dos autores que citaram uma empregabilidade para esse lodo que é gerado no processo de eletrofoculação. Então, diante disso, conclui-se com esse trabalho que, com base no estudo realizado, a quantidade de lodo gerado no processo de eletrofoculação da água residual do biodiesel está diretamente relacionado com os parâmetros de controle do sistema, ou seja, com o sistema em si, o reator de eletrofoculação, assim como os parâmetros fisicoquímicos do efluente, ou seja, a quantidade de lodo gerado está diretamente relacionada com os parâmetros do reator e com os parâmetros fisicoquímicos do efluente tratado. Isso foi constatado com base no experimento 3, onde verificou-se, por exemplo, que a maior remoção de lodo ocorreu quando elevou-se a vazão volumétrica e a diferença de potencial no reator. Isso implicou na redução da condutividade, sólidos totais e óleos e graxa, gerando, consequentemente, mais lodo no processo. Então, aqui está as referências utilizadas nesse trabalho. Quero agradecer ao órgão financiador da Bolsa, doutorado, a CAPES, a instituição Universidade Federal de Campina Grande, onde eu realizei esse trabalho, a instituição que eu trabalho, a Escola Carlos Pena Filho, aos organizadores do CONTEC, da Semana de Engenharia e Agronomia, meu muito obrigado e até a próxima. Bom, neste momento, encerrado a apresentação virtual, estamos agora com o nosso colega, professor Camilo, que deve ter aí suas considerações para um possível momento de reflexão aí, ou explanação do que está defendendo. Tá. Fica à vontade, Camilo. Obrigado, professora Soade. Primeiramente, agradecer ao Thales Fernandes pela belíssima apresentação, pelo trabalho que trouxe para o CONTEC. É sempre muito bom receber trabalhos de excelência como esse que você apresentou agora há pouco. Parabenizar não só você, mas também seus orientadores, né, pela condução desse belíssimo trabalho. Eu tenho algumas perguntas, Thales. Vou fazer aqui, vou deixar a princípio 2 perguntas. Eu acredito que pode ser que a gente tenha mais dúvidas com as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas uma pergunta que eu faço primeiramente é
com respeito aos resíduos, né, parabenizar também por tratar um tema tão importante para a sociedade, né, que é o tratamento dos resíduos. Você se preocupou com as águas residuárias, né, com tudo bem direitinho, citou lá a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. No final do seu trabalho, você coloca que, infelizmente, a eficiência conseguida nesse experimento não foi suficiente para atender a legislação ambiental e que, portanto, ainda necessitaria de mais algum tipo de tratamento, e aí você citou aí também na sua apresentação uma alternativa para o lodo, né? Então, fica essa questão, o lodo, o resíduo tratado, né, a água residuária tratada, o que é que se faz? Então, minha pergunta são duas em uma, na verdade. A primeira é o seguinte, se esse seu experimento, né, como é que você visualiza ele numa escala maior, se pode ser aplicado, por exemplo, Thales, na indústria de alimentos, né, porque a gente sabe que alguns resíduos, né, da indústria de alimentos podem ter características oleosas. Eu sei que você que tratou especificamente, né, da parte do biodiesel, mas como é que você visualiza isso do ponto de vista de uma escala maior? E aí, ao mesmo tempo, eu já trago para você uma questão. Pelo que eu percebi no trabalho, você teve aí um tempo de processamento de 40 minutos em pouco menos de 1 litro de água residuária no reator tratado. Então, assim, esses parâmetros, né, esses valores, o que é que eles representam em termos de custo-benefício, né, porque é uma quantidade reduzida, né, de água, né, residuária, num tempo que a gente pode dizer que é considerável ali, de 40 minutos. Então, eu queria que você fizesse aí uma avaliação desse ponto de vista do que você está colocando agora, né, e talvez como esse seu trabalho, já que você apontou aí que você observou os parâmetros do reator, observou a variação de vazão, algumas coisas que normalmente não são observadas em outros trabalhos, né, você citou até, a gente poderia até ver isso como uma novidade científica, né, e aí seria nesse sentido. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Soade, os participantes. Quero agradecer, né, por estar participando desse evento belíssimo, bem organizado. Com relação ao trabalho, a aplicabilidade da eletrofloculação, ela pode sim ser aplicada para outros tipos de efluente, inclusive efluente oleoso devindo da indústria da alimentícia, né? Onde falou que pode tem processo, claro, que geram sempre um resíduo oleoso, e aí pode ser aplicado assim como a outros, por exemplo, um esgoto sanitário, tá certo? Como efluente de curtume. Essa técnica, ela abrange não só, né, para a água residuária, especificamente para essa água do biodiesel, mas advinda de outras fontes poluidoras, tá certo? E ela tem experimentos, já tem trabalhos na literatura que abordam especificamente isso, ok? E numa escala piloto, até industrial, a gente pode sim observar isso, né? Pode observar isso em maiores dimensões. Uma grande preocupação em relação a esse trabalho é o gasto de eletricidade, porque é um processo eletroquímico, então tem o gasto de energia, né, associado, mas já tem estudos, inclusive a gente já está desenvolvendo estudos onde usar a viabilidade de uma energia renovável, exemplo da energia fotovoltaica, né, energia eólica para alimentar esse tipo de sistema, ok? Quanto ao tempo, o professor citou em 40 minutos, esse tempo a gente já deixou ele nessa escala de 40 minutos, não é porque seja tratado em 40 minutos, mas a gente observou que uma faixa em torno de 20 minutos já é suficiente para atingir o máximo do tratamento. A gente deixou esses 40 minutos porque, se, por exemplo, observando um sistema contínuo, inicialmente a gente tem
começa com 0% de remoção e vai aumentando como fosse uma escala exponencial, até se tornar constante. Então, a gente observou que em tempo aproximadamente de 20 minutos já consegue remover o máximo, né, esse processo, dentro dos parâmetros ajustados ali para o processo. E a gente deixou um intervalo bem maior para verificar possíveis flutuações no processo, alguma interferência. Por exemplo, com um processo oleoso, então, as tubulações tendem a ficar alguns, a gente chama de resíduo de óleo ou bolsões, que, dependendo da vazão, se você aumentar ou reduzir, pode sair uma quantidade de óleo em determinado instante maior, e aí, de repente, pode diminuir a curva de remoção, né? Se enxergar isso. E aí a gente vê, ao longo do tempo, se diminuiu o tratamento, aumentou, melhorou, vê essas possíveis oscilações. Mas o tempo de 20 minutos, 15, 20 minutos foi o tempo necessário para ter o máximo, atingir o máximo do tratamento. Ok? Só, se me permite, não sei se tem mais perguntas. Não, no momento não chegou, então fique à vontade para encerrar o nosso tempo. Na verdade, a gente tem um tempo curtinho, Thales, tem aí uma parte de... Gostei das suas respostas, muito obrigado. Eu não sei se você conhece uma tecnologia de tratamento chamada Land Farming, você já deve ter ouvido falar, né? Tratamento no solo, que talvez seja uma alternativa, né? Talvez você possa visualizar ela até como a título de comparação, né, dos resultados, que é a tecnologia de Land Farming, é muito utilizada na indústria, né, na indústria de petróleo, né, para tratamento de resíduos oriundos desses processamentos. E aí, a título de recomendação, e se você quiser comentar, né, após a minha fala, nesse tempo que a gente tem restante, outros parâmetros, né, porque faltou aí, né, pH, nitrogênio, fósforo, né, que são os parâmetros do ponto de vista ambiental que devem atender à normativa para que ele possa voltar para o meio ambiente, né, de maneira correta. Mas, já finalizando minha fala, eu deixo com você aí esse momento final de comentário, parabenizar pela iniciativa, né, e pela quantidade, assim, de conhecimento que você termina colocando nesse produto que você está trabalhando, e desejar aí sucesso nesse processo, né, e em outros processos que você certamente vai investigar. Thales, quer fazer alguma consideração rapidinha para o encerramento? Fique à vontade, coisa de 1 minuto de despedida. Então, já que é 1 minuto, vou agradecer, né, primeiramente, e encontrar vocês, assim, acho que a gente se viu já de vista em outros caminhos dentro da universidade, né, companheiros da universidade. Quero agradecer a organização do Contec, da Semana de Engenharia e Agronomia. Sempre é um prazer estar enviando trabalho, submetendo trabalho a esse evento tão importante, e que eu venho participando, né, à medida do possível. Eu sempre venho enviando um trabalho, e é isso. Eu espero que a gente possa se encontrar num futuro breve, e alguma dúvida também, a gente pode entrar em contato, né, através do e-mail, e aí a gente pode estar se comunicando, assim como os demais participantes aqui, né? Se tem alguma dúvida, algum questionamento, pode só usar meu e-mail, a gente pode entrar em contato e conversar mais, ok? Ok, muitíssimo obrigado, Thales, trabalho brilhante. Essa área precisa ter um avanço de pesquisa, precisamos de soluções. Bom, gente, estamos aqui dando uma breve interrompida às 14h30, retornando, coisa de segundos, mas a gente dá um break, digamos assim, para iniciar o próximo trabalho, ok?